Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Amigos, minhas amigas, eu sou o professor LAC, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma videoaula com um assunto bastante interessante sobre cultura organizacional, um assunto muito importante, um assunto que com certeza deverá constar na sua prova, dada a magnitude e a importância deste assunto. E digo mais para vocês, cara, papo sério, olhando no seu olho. Eu, professor LAC, eu preparei essa aula com muito carinho, tá? Com muita dedicação, e nessa aula eu tenho absoluta certeza que aqui você vai encontrar os principais assuntos que serão cobrados na prova. Se você assistir essa videoaula, claro, assistindo essa videoaula com as devidas anotações, e depois você fazer seus resumos, você estudar, rever os seus resumos, eu tenho certeza que você não erra nenhuma questão sobre cultura organizacional. Uma aula completa, por isso vai ser uma aula um pouquinho longa, né? Mas vale a pena investir o tempo. Então vem comigo, cultura organizacional de forma completa, né? Aí, cultura organizacional, vamos aqui começar a abordar alguns conceitos, né? O que é cultura organizacional, né? Então, cultura organizacional, tenho certeza que todo mundo aí, né? Todo mundo tem uma noção sobre a cultura organizacional, né? Sem ler o texto, né? Eu quero explorar um pouquinho aqui a experiência de mundo dos nossos alunos, né? Quando a gente fala o seguinte, cultura. O que é cultura? Ah, cultura de tal pessoa. Cultura é um conjunto, né, de princípios, valores, né, que moldam o comportamento de uma pessoa. É exatamente isso, né? É a cultura, estou dizendo nossa experiência de mundo, né? Ou seja, qual a cultura da organização? Organização nós sabemos que são seres vivos, porque são formados por pessoas, né? E o somatório dessas pessoas vão formar o quê? A cultura organizacional, que está sempre em evolução. Então, é o conjunto de hábitos e crenças, olha aí, estabelecidos por meio de valores, princípios, né, normas, atitudes e expectativas compartilhadas na organização. De novo, é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por meio de valores, normas, atitudes e expectativas compartilhadas na organização, né? Então, a cultura organizacional, ela vai espelhar
a mentalidade que predomina numa organização. Exatamente isso, né? Vai espelhar, né, a mentalidade, né? Aí, vamos lá, né, com as minhas explicações aqui. Você pode ter, por exemplo, vamos colocar de personalidades, né? 2 filhos, cara, gêmeos. Cara, você pode ter certeza que um será diferente do outro. É a mesma coisa a cultura organizacional, porque a cultura organizacional é formada por pessoas, então, dentro da mesma empresa, né, setores lado a lado, você pode ter certeza que ali teremos o quê? Culturas diferentes, pode ter até uma cultura semelhante, mas são culturas diferentes. Por quê? Porque o somatório daquelas pessoas que ali estão vai espelhar o quê? A mentalidade que predomina numa organização, né? Vamos lá, Edgar Chen, né, um cara aqui muito conhecido aqui no ramo, né, um dos grandes aí escritores, né, autores, né, grandes autores aí sobre cultura organizacional. Cultura organizacional é um modelo, né, de pressupostos básicos que um grupo assimilou na medida em que resolveu os seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que, por ter sido suficientemente eficaz, considerado válido e repassado, ou seja, ensinado aos demais novos membros como uma maneira correta de perceber, pensar e sentir a relação àqueles problemas, né? Olha só, né? Uma coisa importante, né? Uma coisa importante aqui, né? Então ele fala o seguinte, né? Que a cultura organizacional é como a organização aprendeu a lidar o quê? Com o ambiente externo. O ambiente externo e o ambiente interno. E a partir do momento desse aprendizado, houve uma validação interna, e essa validação ela foi tida como uma correta, e essa validação é tida como uma correta, né? Ela é tida como uma correta e ela vai ser ensinada para os demais membros da uma organização, né? Lembrando que a cultura organizacional não é algo assim parado, estático, né? Ela tem o quê? Sempre uma efervescência, né? Então, a cultura organizacional é o modo pelo qual cada organização aprendeu a lidar com seu ambiente. De novo, a cultura é o modelo pelo qual cada organização aprendeu a lidar com seu ambiente. É uma complexa mistura de pressuposições, crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras ideias que representam a maneira particular de uma empresa funcionar e trabalhar, né? Bacana. Então é exatamente isso, né? É exatamente isso, né? Beleza. Então quando a gente fala cultura organizacional, né? Ok. Então essa parte conceitual, né? Eu já expliquei para vocês aí, tá? Bastante importante essa parte conceitual. E agora a gente vai aí detalhar um pouco mais, né? Vamos detalhar um pouco mais aqui, né? Beleza? Então olha só, né? Então, olha aqui. Nós temos uma metáfora na gestão de pessoas chamada iceberg, né? Iceberg organizacional, né? Então, o que significa o iceberg? Então, você pega essa metáfora, você olha assim, né? O que é metáfora? O que é o iceberg? O iceberg é um grande bloco de gelo, na qual uma pequena parte desse bloco de gelo, né, significa a superfície, né? Está acima da superfície que você consegue enxergar, que você consegue ver, tá? E a parte submersa, né, que é a maior parte do iceberg, você não consegue ver, né? Porque está submerso, mas você tem absoluta certeza que existe. Então, o iceberg organizacional, tá? Isso aqui não é somente na cultura organizacional que você vai ver esse assunto, né? Você tem o seguinte, como é que é feito, né, esse iceberg, né? Tudo aquilo que você consegue visualizar, tá, é chamado de aspectos formais. Olha aí, ó, formais, né? Ou seja, aspectos visíveis, tá? Aí, ó, aspectos visíveis, né? Que vocês estão à frente, né? E aquilo que está, né, abaixo é chamado de aspectos ocultos. Ok, né? Ok, né? Esses visíveis, ele é chamado também de formal. Ok, né? Ou seja, formal, ele está materializado, ele existe, né? E o oculto, a gente sabe que existe, mas ele é o quê? O informal.
Professor, aquela teoria do líder informal? Sim, o líder informal é aquele que está aqui dentro do iceberg, né? Então, o que vem a ser, né? O que esse cara aqui? Isso aqui são os componentes da cultura organizacional. Então, os componentes da cultura organizacional, eles são tanto aspectos visíveis, formais, quanto os aspectos ocultos e informais. Professor, como é que pode cair na prova? Sim, pode cair sim. Ele pode colocar dentro da questão, dentro das alternativas abaixo, aponte um aspecto informal da cultura organizacional. Aí você tem que ter aqui, ó, vamos lá, aspectos formais, abertos, visíveis, né? Ó, a estrutura organizacional, organograma, os títulos e descrições dos cargos, objetivos e estratégias, tecnologia e práticas operacionais, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos, medidas de produtividade. São todos os elementos formais da cultura organizacional. Nós iremos fazer alguns exercícios, já fiz muitos exercícios sobre cultura organizacional, muitas questões de concurso, papo sério com vocês, se o cara soubesse que, por exemplo, os métodos e procedimentos são elementos da estrutura organizacional, são elementos formais da cultura organizacional, você acertava, tá? Então, formais, abertos, visíveis, né? Ó, componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados, né, para os aspectos operacionais e de tarefas, né? Então, isso aqui são o quê? São os aspectos formais da cultura organizacional, né? E aí, professor? E aí? Eu sou administrador de carteirinha, né? Eu sou administrador de carteirinha desde 1999, né? Com muito orgulho, né? E eu digo para vocês o seguinte, esses aspectos formais, visíveis, né? São os pequenos aspectos né? São os pequenos aspectos aí, né? São os pequenos aspectos aqui né? Eles são menores, né, do que os informais. O informais, o iceberg, ele é monstruoso, né? Primeiro que você não pode nem dimensionar o tamanho, né, dos aspectos informais, ocultos, né? Que são aqueles que estão o quê? Abaixo, né? Ó, padrões de influenciação e poder, percepções de atitude das pessoas, sentimentos, normas de grupos, crenças, valores, expectativas, padrões informais, integração, normas grupais, relações afetivas, né? Então são componentes invisíveis e cobertos, afetivos, emocionais, orientados para os aspectos sociais e psicológicos, né? Então isso aqui é a metáfora do iceberg, né? O iceberg, aí nós temos o iceberg da cultura organizacional, que é isso aqui. E temos o iceberg da organização, que aí é seguindo a mesma linha. Da organização você tem os aspectos formais e os informais. Lembrando que os informais, eles são ocultos, né? Lembrando que os informais, eles são gigantescos. Você não tem nem como dimensionar, porque é das pessoas, é emocional, é psicológico, é interno. A gente sabe que existe. Por que isso é importante? Porque os aspectos informais, eles impactam, né, no resultado da organização. Esses aspectos informais também impactam também na formalização da organização, né? Bacana. Então vamos embora, né? Cultura organizacional, nós estamos trabalhando aí, né, esse assunto aqui, né? Aqueles são alguns componentes, os componentes formais e informais, né? Ó. A cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e direcionam as suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais, né? De novo, a cultura organizacional representa as normas informais, ok, né? Informais, ocultos, né? E não escritas que orientam o comportamento dos membros, orienta os comportamentos dos membros de uma organização no dia a dia e direcionam as suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Por isso que é importante, né? Aí nós vimos, né, que a cultura organizacional ele é formado por símbolos, ele é formado por valores, né? O que vem a ser símbolos, né? Símbolos, né? Os símbolos compreendem comportamentos e objetivos que carregam e transmitem mensagens e significados, né? Ó, então os símbolos transmitem, né, mensagens e significados dentro de uma cultura organizacional. São elementos simbólicos, né, tipo cerimônias, rituais, imagens e linguagens, né? Até a forma como as pessoas, né, se vestem dentro de uma organização, organização é o quê? É um símbolo, né, da cultura organizacional. O que é um valor? Valores são no íntimo da cultura organizacional, que compreendem crenças, preconceitos, ideologia
e todos os tipos de atitudes e julgamentos compartilhados integralmente pela organização, né? Ou seja, é íntimo da cultura, né? Então é como a pessoa pensa, né? É o conjunto de juízo de valores que constituem as pessoas, né? Então, símbolos e crenças, né? Beleza. Professor, esse assunto vai ser explorado com mais detalhes? Sim, calma, a gente vai lá, né? Ok, né? Cultura. Professor, o que nós estamos explicando? A parte conceitual. Um dos elementos muito importantes, né, que vem a impactar na cultura é o clima organizacional. Tá? São 3 assuntos: cultura, clima e comportamento organizacional, né? Tá? E comportamento organizacional, né? Eu sempre falo que clima, né, na minha simplicidade de explicar, eu sempre falo que clima organizacional nada mais é, né, do que o estado de espírito atual, né? Então, clima, né? E o clima, como é que ele pode ser avaliado? Clima bom e clima ruim, né? Professor, o que significa um clima ruim? O clima ruim é aquele clima carregado, aquele clima lá onde as pessoas, né, estão tristes, estão desmotivadas, né? Então, isso é um clima ruim, beleza, perfeito, né? E o clima bom, alto astral, produtividade, proatividade, né? E a cultura? Cara, a cultura, claro que vai influenciar normalmente sobre o clima organizacional. Professor, cultura e clima podem ser gerenciadas? Com certeza, né? Professor, clima, o senhor falou que é estado emocional, beleza, né? Vamos supor, olha só como o clima ele pode ser facilmente, né, gerenciado, né? Você vai na repartição, tá? Você vai lá na repartição, certo? Você vai lá na repartição, e a repartição é o seguinte, as pessoas, né? Você vai lá na repartição, tá? E lá na repartição, a pessoa lá tá, né? A pessoa está lá o seguinte, né? Tá todo mundo triste, né? Tá todo mundo triste lá na repartição, todo mundo triste, né? Desmotivado, não sei o quê, para ali, para lá, né? Beleza, né? Tá todo mundo triste, tá, não sei o quê, né? Tá? Aí é o seguinte, né? Aí é o seguinte, tá? Aí eu chego lá e eu falo o seguinte: galera, olha só, reúne todo mundo, claro, né? Lembra aquela reivindicação nossa com a firma? Eu consegui. Nós conseguimos, né? Nós, a partir de amanhã, nós teremos 300% de aumento. E aí, o que vai acontecer? Cara, você pode ter absoluta certeza que o clima organizacional, que ora era ruim, ele passa a ser maravilhoso. Então, é um estado de espírito momentâneo. Isso que é o clima organizacional, né? É claro que você tem uma cultura organizacional de proatividade, né? Uma cultura organizacional de proatividade, de ajuda, de bola para frente, de aprendizagem, de inovação, cara, você sempre vai impactar o clima. Então, o clima organizacional, ele é diferente da cultura. É o meio interno de uma organização, interno, né? É a atmosfera psíquica e característica que existe em cada organização. É o ambiente humano dentro do qual pessoas, né, de uma organização executam o seu trabalho. Então, é a atmosfera psíquica, né? Então, é um estado emocional momentâneo, né? Então, os aspectos internos provocam diferentes espécies de motivação, produz elevação da moral interna, influencia a motivação, o desempenho humano e a satisfação do trabalho, né? Então, olha aí, né? Então essa aqui é a questão do clima organizacional, né? Professor, como é que pode ser medido, professor, o clima organizacional, né? Então, o clima organizacional ele pode ser medido por pesquisas, né? Pesquisas aí conduzidas aí pela qualidade de vida, facilmente pode mensurar o clima. É claro, com o clima cada vez melhor o clima, as organizações produzem mais, né? Então, o clima organizacional, tá, depende das condições econômicas da empresa, da estrutura, a cultura organizacional, das oportunidades, do significado, do trabalho, do preparo, treinamento, do senso da equipe, do tipo de liderança, das formas de avaliação e remuneração, e etc, etc. Então, isso aqui é o que? O clima organizacional, né? Então, a gente falou de cultura, a gente falou do clima, que é o estado emocional naquele exato momento, né? E lembrando para você que esse estado emocional da organização, ele vai o quê? Cada vez mais, né? Evoluindo, né? Evoluindo. Então, você tem como trabalhar isso, né? Tem como trabalhar isso. E agora vem o comportamento. Cara, o comportamento é como age. Cara, tá claro, tá fácil.
O comportamento vai ser a resultante do clima organizacional, da cultura organizacional com o clima. É como ela vai agir, né? É o comportamento da organização, como ela vai se portar perante as situações, né? Ó, tá certo? Ó, o clima organizacional está intimamente vinculada à atmosfera psicológica, né? Da psicologia das organizações e, consequentemente, tem ligação com a motivação e o ambiente interno das organizações. Exemplo, são as sensações, as percepções dos indivíduos perante a organização. Tá? Ó, isso aqui é o clima ainda, desculpa, né? O clima, então, está intimamente vinculado à atmosfera da psicologia, tá? Psicologia das organizações, né? E, consequentemente, tem ligação com a motivação e o ambiente interno. Ó, então, clima é ambiente interno. Tá? Clima é interno, uma questão de concurso, né? O clima vai retratar o nível de motivação das pessoas na organização, tá? São as sensações, são as percepções dos indivíduos perante a organização, né? E finalmente agora a gente vai para o quê? Vamos aí para o comportamento organizacional, né? Comportamento organizacional. O campo de estudo que investiga o impacto que os indivíduos e grupos e a estrutura têm sobre o comportamento, tá, dos indivíduos dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Então, é o comportamento, né? O comportamento organizacional é um comportamento executado também por quem? Por os membros da organização, tá? Os membros da organização. Bacana? Fechou? 10 aí, né? Aí, né? Então, comportamento organizacional, né? Ok. Professor, e agora? Agora nós vamos aqui, né? Nós vamos aí, né? Vamos aqui, tá? É um mapa mental, né? A gente tem agora alguns assuntos que eu fiz uma seleção de assuntos importantes que podem cair, né? Então é o seguinte, cultura organizacional, né? Primeiro, mapa mental. O que é um mapa mental? É um conceito que você tem que levar para a prova. Esse tipo de questão são questões bastante subjetivas, tá? Então você tem que ter um juízo de valor. E esses mapas mentais vão te ajudar bastante nesse juízo de valor. Ó. Cultura é um termo genérico utilizado para significar duas acepções diferentes. Tá? Ó, primeiro, né? Ó, então, um termo genérico, né? Olha só. É um conjunto de costumes e realizações de uma época ou de um povo. Tá? Então, aqui, ó, genérico, né? Então, esse primeiro item aqui, né? Nós estamos colocando o quê, né? Cultura, né? É um cultura, né? Cultura o quê? Cultura da população, né? Costumes, realizações. Segundo, a cultura, né? Genérico, ó, significa artes, erudição e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humana consideradas aí coletivamente, né? Aí vamos lá, cultura erudita, né? Modernista, né? Tradicional, conservadora, né? Então isso que diz aqui, não termo genérico, né? É claro que isso impacta nas organizações. Segundo mapa mental para vocês entenderem cultura organizacional. Vem comigo, olha só. Todos os seres humanos são dotados de cultura. De novo, todos os seres humanos são dotados de cultura, pois fazem parte de algum sistema cultural. Tá? Em função disso, toda pessoa tende a ver e julgar as outras pessoas a partir do ponto de vista da sua própria cultura. Tá? Então, todo mundo tem cultura. Beleza. Professor, por que todo mundo tem cultura? Porque todo indivíduo está inserido em um contexto. E esse contexto faz o que? A formação de sua cultura organizacional. Tá? Faz ali, tá? Então, o que acontece? Outra parte importante desse juízo de julgamento. Então, normalmente, você passa a julgar as pessoas, né, com os pressupostos básicos que você tem da sua cultura. É exatamente isso, ó, a partir do ponto de vista da sua própria cultura, né? Então, por isso que é muito importante você exercer aqui a empatia, né? Terceiro, para a prova de concurso, né? Cultura organizacional, tá? É a mesma coisa que a cultura corporativa e a mesma coisa que cultura empresarial. Por que eu falo isso? Porque nós temos aí diversos editais que tratam esses assuntos aqui. Então, essa aula ela serve tanto para a cultura empresarial, cultura corporativa e cultura organizacional. Né? Quarto mapa mental importante. Cultura organizacional, né? A gente já falou sobre isso, só para reforçar. É o conjunto de hábitos e crenças
estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhado por todos os membros da organização, né? Então, são hábitos, são crenças estabelecidas por normas. Essas normas aqui são normas do iceberg organizacional, aquelas normas visíveis, né? São os valores, são as atitudes, as expectativas compartilhados por todos os membros da organização. Como é compartilhado, né? Se não é compartilhado, é cultura individual de cada um. Então, cada um tem a sua cultura individual. Quando ele compartilha a sua cultura individual dentro daquele ambiente, se moldando ao ambiente externo e ao ambiente interno, você forma-se o quê? O comportamento, a cultura desta determinada organização, né? Vamos lá. Quinto mapa mental, tá? Olha só. O assunto, cultura organizacional. A essência, o que é a essência? O fundamental, o importante. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela, olha só, né? Então é o seguinte, como que a cultura organizacional ela vai se expressar? Como, né? Pela maneira com que ela faz os seus negócios. Tá? Como ela faz seus negócios. Como assim, professor? Não, a empresa tem uma cultura de tratar sempre os assuntos com uma ética fantástica, né? Uma ética sempre sobre uma ética fundamental. Beleza, não. A empresa tem uma cultura de deixar passar, de passar pano, né? Tá certo? A empresa tem uma cultura que só faz negócio com bons fornecedores, bons clientes, é uma cultura, beleza, né? Então, aqui, ó, né? Trata seus clientes e funcionários. Aí ela vai se expressar. Então, a expressão, a essência da cultura, você vai identificar esses pontos, né? O grau de autonomia e liberdade que existe em suas unidades ou escritórios, o grau de lealdade expresso por seus funcionários a respeito da empresa, né? Isso aqui é muito importante, né, cara? Grau de lealdade, né, cara? Grau de lealdade, né? Tá, vamos lá. Sexto, né? Mapa mental, né? Vem comigo aqui, né? A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e funcionários da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Exatamente isso. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade passiva, uma mentalidade pacificadora. Então é isso, gente. As percepções e a mentalidade, né? Por essa razão, ela condiciona a administração das pessoas. Exatamente. Então, o que ela que condiciona? Tem uma organização, tem uma cultura organizacional forte, as pessoas que vão adentrando ali, elas vão se moldando, vão se aprendendo aí a lidar com essa cultura e vai se ajustando à cultura, né? É claro, cada pessoa, né, que vai ingressando na organização, ela vai também o quê? Influenciando, né, que é o tipo um campo de forças também a organização, né? A cultura exprime a identidade organizacional. É claro, com certeza, né? Então a identidade organizacional é um reflexo da cultura organizacional, né? Beleza? E vamos lá, último mapa mental aqui, 8 mapas mentais fundamentais, né? A cultura que define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada juntamente com os outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção, controle para o poder conhecer melhor a organização. Tá? Então, beleza, isso aqui só foi uns assuntos importantes, né? Como eu disse para vocês, cara, eu sou professor concurseiro, né? Concurseiro profissional. Cara, com esses mapas mentais aqui, depois você tem que fazer a leitura do material. Cara, isso vai te ajudar, porque você vai ter um juízo de valor. E muitas questões que na parte final da aula a gente vai resolver, com esses aqui você consegue acertar. Vamos embora, né? Então vamos lá. Cultura organizacional, né? Vamos falar de um negócio aqui, né? Tá? Então é o seguinte, tá? Muitas questões, mais de 50% das questões, nós temos, né, segundo o professor Adalberto Cavenato, seu grande livro de gestão de pessoas, que isso é uma referência bibliográfica fundamental na cobrança da elaboração das questões. Ele fala o seguinte, né? Que a cultura organizacional tem 3 níveis. Aí, ó, 3 níveis, né? Tá? Você tem aqui as preposições básicas, primeiro nível, tá? Você tem o segundo nível, que são os valores compartilhados, e o terceiro nível, que são os artefatos, né? Beleza, ó, são 3 níveis, né? Professor, isso aqui cai, isso aqui despenca.
cara. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo para fazer uma prova de concurso, principalmente para esse assunto aqui, cultura organizacional, se ele não sabe, né, quais são os 3 níveis existentes da cultura organizacional. E isso cai demais, cara, isso cai demais, né? Pressuposições básicas, valores compartilhados e os artefatos, né? Beleza, professor? Beleza. Vamos lá, vamos explicar. Professor, possibilidade que você quer na prova, cara, muito grande. Tá, então vamos lá, então vamos falar primeiro, né? Preposições básicas, tá? Preposições básicas. Primeira coisa que você tem que saber, tá? Essas preposições básicas é o nível mais oculto. O que é algo oculto? Algo interno, algo íntimo, é da pessoa, tá lá na pessoa, né? É o quê? É o mais oculto, né? Ou seja, é aquilo que você pensa, aquilo que está no seu subconsciente, tá? É aquilo que você tem consigo. São as crenças inconscientes, tá? Porque se você passa a ser consciente, né? Você já passa a ser um valor compartilhado, né? São percepções, são pensamentos e sentimentos, fontes mais profundas de valores e ações. Então, todo mundo tem as suas preposições básicas, né? É íntimo, é interno, né? É a maneira na qual você age. Você age não de forma consciente, você age de forma inconsciente, né? Tá? É claro, nem tudo, né? Você tem aí, hoje, a parte da consciência, né? É uma parte, ou parte da inconsciência, outra muito maior. Dessas preposições básicas, né, a partir do momento que você deixa, né, de sair aqui da parte da inconsciência, você passa para a consciência completa. O que acontece quando você age de forma inconscientemente, automática? Você age, né? Você nem sabe por que agiu. Por quê? Porque é profundo. A partir do momento que você vai tendo esse tipo de atitude, você vai construindo, você vai criando alicerce, você vai o quê? Você vai se desenvolvendo. E aí você parte para a parte consciente. Quando você parte para a parte consciente, significa dizer que você está o quê? Compartilhando, né? Compartilhando o quê? O seu valor. Então, o que é um valor compartilhado? Né? Primeiro que o valor compartilhado é o segundo nível do quê? É o segundo nível da cultura organizacional. Né? É como você pensa, é a sua filosofia, né? É a estratégia que você elabora para fazer as coisas, seus objetivos, né? Ou seja, são as justificações compartilhadas pelas suas ações, né? Então são os valores compartilhados. Mas para você chegar nos valores compartilhados, você passa pelas preposições básicas, né? Preposições básicas, valores compartilhados, né? A partir do momento que os valores compartilhados, né? Você, né? Ele vai evoluindo, você vai o quê? Trazendo esses valores compartilhados, né? Você vai trazer esses valores compartilhados para quê? Para os artefatos, né? Que são a parte mais superficial. Por exemplo, né? Justificações compartilhadas, as estratégias, né? Então você tem uma estratégia de socialização na empresa, tá? Você tem uma estratégia de compartilhamento, de envolvimento. O que acontece? Todos os meses, né? Toda a primeira segunda-feira do mês, por exemplo, né? É a reunião, né? É a reunião executiva da empresa para apresentação de resultados do mês anterior. Então, o que acontece? Você justificou seus valores compartilhados e esta reunião de primeira a segunda-feira de todo mês para apresentação dos resultados do mês anterior, ele passa a ser um artefato. Então, um artefato é uma ação, é algo existente que já faz parte. Essa reunião é um artefato, é o quê? É o elemento da cultura organizacional mais superficial, mais visível. Você tem que saber que o mais superficial é o artefato, você tem que saber que o mais oculto são as preposições básicas, né? Então, os artefatos das estruturas e processos organizacionais visíveis, né? Mais fáceis de se ver e de decifrar. Professor, isso aqui cai, né? Então, para representar isso, nós temos aqui, ó, só para você ter uma ideia, né? Temos aqui, ó, pressupostos básicos, que é a essência, né? Na parte inconsciente, ela vai evoluindo, você começa a justificar, você começa o quê? Compartilhar, ele já é consciente, e a partir do momento que ele é consciente, você começa a criar um artefato. Então, um artefato é o quê? É um item, né, de exposição visível da cultura organizacional, né? Então, vamos lá, um pequeno texto rapidamente aqui, ó. Então, artefatos, né? São todas as coisas que
no conjunto, definem uma cultura e revelam como cultura, né, lhes dá atenção. Fazem parte do primeiro nível da cultura organizacional, né, o mais superficial, visível e perceptível, são todas as coisas que cada pessoa vê, ouve e sente quando se depara com uma empresa, né? Eu só cometi uma pequena gafe aqui, né? Então aqui, ó, são 3 níveis, né? Primeiro nível é o artefato, o segundo nível o valor compartilhado, que não é, e o terceiro nível, que é o mais oculto, que são os pressupostos básicos, também chamado de essência, né? Ok, né? Vamos lá, artefatos ainda, né? Produtos, serviços, padrões de comportamento dos membros de uma empresa compõem os artefatos, né? Os artefatos são todas as coisas ou eventos que podem indicar, por meio visual, auditivo, como a cultura da empresa. Por exemplo, os símbolos, né? Ok, né? As histórias, os heróis, os lemas, as cerimônias, que eu dei o exemplo lá, a cerimônia de apresentação de resultados mensal, né? Ó, cerimônias anuais também são exemplos de artefatos, né? Então, o que acontece? O que o examinador quer saber do seu? Ele quer saber que um símbolo é um elemento da cultura, ok, do nível mais perceptível que é o artefato. Na prova ele vai falar que o símbolo, as histórias, os heróis, os lemas, as cerimônias são membros da cultura, mas não é um artefato, é um pressuposto básico, né? Professor, o que vem a ser, professor? O tal dos valores compartilhados. Primeiro, é o segundo nível. Tá? Aqui é a parte consciente, né? São os valores relevantes que se tornam importantes para as pessoas e definem as razões pelas quais elas fazem algo, ou seja, a sua justificação, né? Funcionam como justificativas aceitas por todos os membros e constituem o segundo nível da cultura corporativa, né? Então, o primeiro nível são os artefatos. O segundo nível são os valores compartilhados, que é a sua justificação, a forma que você pensa, né? A forma que você pensa ainda não gera um artefato. A possibilidade da forma, dependendo, ele pode vir a ser um artefato, o cara pode se transformar no herói, por exemplo, né? O que é o herói? O herói é um símbolo, né? Ele é um símbolo, é uma referência, né? E agora a gente vai aqui para as preposições básicas, né? Vamos lá. São as crenças inconscientes, as percepções, os sentimentos e as preposições dominantes nos quais os membros da organização acreditam. São o terceiro nível da cultura corporativa, o mais íntimo, profundo e oculto, né? Íntimo, profundo e oculto, né? Então, são inconscientes, né? Beleza, né? Nos quais, então ele age ali, todo mundo age, né? Então faz parte da cultura, né? É claro que essa construção inconsciente aqui, a sua cultura pessoal, de onde você está inserido, ele tem um impacto importantíssimo também nesse tipo aqui, né? Vamos embora, né? Ok, né? Componentes da cultura organizacional, tá? São as premissas, normas, poder, ritos e rituais, papéis e responsabilidades, histórias e mitos, estrutura, símbolos, sistema de regras e valores, né? São todos os elementos que compõem a cultura, né? Todos eles, né? Cada um deles tem o quê? Cada um deles aí tem, né? A sua participação. Vamos lá, vamos fazer uma pequena leitura rápida aqui, né? O que são as premissas, né? Premissas são interpretações e avaliações subjetivas. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista, né? No qual se baseiam em dados objetivos aceitas coletivamente como fatos. Normas, né? Costumes e rotinas, tá? É como os participantes se comportam, interagem, trabalham no cotidiano. Poder é a capacidade de conseguir com que as coisas sejam feitas, né? Então, poder, então, nível de poderes da organização, todos isso aqui são elementos da cultura organizacional, né? Aí você tem ritos e rituais, né? Ritos e rituais, você tem que saber que ritos e rituais, poder, símbolos, são todos elementos que são artefatos, né? São exemplos de artefatos, né? Aí, ritos e rituais são, né? Tá? Ritos são, né? Olha aqui, são cerimônias, eventos, programas de treinamento, entre outros, que dão destaque a realizações, marcam momentos decisivos e enfatizam o que é importante para a organização. Tá? São consequências repetitivas
de atividades que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização, os quais objetivos são mais importantes, né? Por exemplo, nós temos um rito aqui, eu vou chamar um ritual aqui da LAC, né? Que todo ano a gente faz aqui a festa de confraternização da firma, né? Eu acho importante isso, né? A gente sempre faz essa festa de confraternização da firma, né? Cara, a galera fica esperando aí o dia, né? Tá? São os ritos e rituais, né? Vambora, né? Aí nós temos aqui, pô, isso aqui cai bastante? Cai, né? Nós temos aqui alguns tipos de ritos, por exemplo, né? Ritos de passagem. O que vem a ser rito de passagem, né? É o processo de introdução de treinamento básico no exército americano, né? Ó, ritos de degradação, né? É o processo de despedir ou substituir um alto executivo, né? Ritos de degradação, quando vai ser uma pessoa importante na empresa, né? Ritos de confirmação, né? Seminários para reforçar a identidade social do seu poder e coesão. Ritos de reprodução, atividades de desenvolvimento e treinamento organizacional, ó, reprodução, treinamento e desenvolvimento, né? Ritos para redução de conflitos, né? Processo de negociação coletiva, ritos de integração, festas de Natal nas organizações, comemorações de aniversariantes, né? No caso aqui, né, da LAC, né, o rito de integração é aquela festa de fim de ano, né? Então isso aqui é só para saber que sem ritos é um tipo de um artefato, né, o terceiro nível da organização, que se apresenta e tem diversas dimensões e exemplos, né? Papéis e responsabilidades, claro, né? É importante esse cara aqui também, né? Como assim, né? Todo mundo tem um papel, todo mundo tem uma responsabilidade, são elementos da estrutura. Isso aqui são aqueles elementos, né? Ó, papéis e responsabilidades são elementos formais, né? Ou seja, visíveis, né? Lembra do iceberg organizacional? Desculpa, da cultura? É esse cara aqui. Então, é um elemento, né? Eu já vi várias questões de concurso que muitos alunos erraram. Professor, mas a norma, o papel, não sei o quê, o cargo, sim, são todos os elementos, o quê? Da cultura organizacional, ó. São as posições dos indivíduos e grupos dentro da organização, incluindo o que se espera deles e as tarefas pelas quais são responsáveis por concluir, né? Aí, tá? Histórias e mitos, né? São casos e histórias contados pelos participantes das empresas para as pessoas de dentro e fora da organização, né? Histórias e mitos, né? Ó, comunicam a sua e dão, né, destaque a eventos, pessoas e pontos críticos relevantes, né? Como a cultura organizacional é o somatório, a efervescência das pessoas do somatório, né? Então temos pessoas sempre marcantes, né? Que viram o quê? Viram um mito, uma história, né? E isso retrata o quê, né? Isso retrata a cultura organizacional, né? Isso retrata, né? Nós temos aqui na LAC, nosso primeiro funcionário, o nosso saudoso Paulix, né? Todo mundo, ele faz parte aqui da história da LAC Concurso, né? Meu grande amigo aí, parceiro, ó, forte abraço aí, Paulix, né? Beleza? Fechou aí? Vamos embora, né? Histórias e mitos referem-se a eventos ocorridos, tá, com fundadores de empresas, quebras de regras, sucessos estrondosos, reduções da força de trabalho, recolocações de funcionários, reações a antigos erros, lutas organizacionais. Essas narrativas incluem o presente com o passado e oferecem explicações e legitimidade para as práticas vigentes, né? Olha a importância das histórias e mitos, né? Ó, explicações e legitimidade para as práticas vigentes, ou seja, né? Para chegar nessa situação, houve o quê? Uma caminhada, uma estrada, né? Houve um roteiro, né? Vamos embora, né? Estrutura. É o quadro de referência formal, tá, e informal que retrata o modo de funcionamento da organização. A estrutura reflete e preserva as bases do poder. É o organograma, né? Linha de autoridade, linha de comando, linha de comunicação, a hierarquia da organização. Você pode ter certeza, para chegar nesse formato de estrutura, ali foi o quê? Decorrência da cultura da organização. É um aspecto formal, tá? É um aspecto formal, e isso aí é um artefato da cultura organizacional. Vamos embora, né? Símbolos, né? Aí, ó, símbolos também, né? Você tem aí símbolos, né? Ó, símbolos são, logomarca, né? Ó, é um símbolo da cultura. Ó, a cor preta da LAC, né? Ó, são logomarcas, linguagem, terminologia,
títulos e símbolos de status, né, como salas e carros, que revelam valores, crenças da organização. Como assim símbolo, status, professor? Né? Cara, eu trabalhei muito tempo na administração pública, vocês sabem disso, né? Eu era gestor governamental, né? Eu ocupei muitos cargos, né? Graças a Deus, isso aí foi muito importante para construir uma história, para consolidar o que eu sou hoje, né? Essa questão aí, né? E que eu quero falar para vocês? Quero falar para vocês o seguinte, cara, só para vocês terem uma ideia, né? Olha só, né? Tá? Lá no Estado, quando o cara, por exemplo, ele era nomeado para um cargo de, né? Ele era nomeado um cargo de, só para você ter uma ideia, né? Nomeado um cargo de, né? De superintendente, ele tinha direito o quê? Sala exclusiva. Ele tinha direito o quê? A vaga de estacionamento reservada, né? É um símbolo, né? O status de poder, né? Então, o status de poder também retratam aí, né? Ou seja, ele dá importância à hierarquia, dá importância ao comando, né? Ó, símbolos materiais, né? O tamanho da sede, a elegância do mobiliário, a aparência, o vestuário dos executivos, o espaço físico da empresa, o tipo de carro disponível, elevadores, todos esses aqui são símbolos, né? São símbolos, ou seja, é um artefato da cultura organizacional, né? Tá? E eles trabalham assim, a cultura organizacional é a base de tudo, né? Toda organização tem o quê? Um sistema de regras, né? Sistemas e regras são métodos formais utilizados para controlar, medir e recompensar o desempenho, refletem os valores e atitudes organizacionais, né? Valores, né? São crenças essenciais profundamente enraizadas da organização, como suas maiores preocupações, independentemente do ambiente externo. São princípios orientadores essenciais, né? Aí, ó, essenciais, né? Valores, né? É o valor da organização. Lembra-se que o valor tem outra coisa importante, né? Para você se formar um valor organizacional, cara, depende muito do quê? Do seu valor interno, tá? Da sua formação. Então, o valor do conjunto da efervescência das pessoas, tá? Que vão gerar aqui esse valor organizacional, né? Heróis, aí ó, heróis, né? Ok, né? Heróis tratam-se das pessoas que fizeram ou fazem história dentro da organização, através de ações que fortalecem a mesma. São eles que personificam os valores adotados pela empresa. Podemos citar diversos exemplos de heróis. Antônio Hermílio de Moraes, da Votorantim, Jack Wilk, né, da GE, Ulisses Tapajós Neto, do presidente da MASA, né? Então, o que acontece? Professor, como é que isso pode cair na prova, professor? O cara pode colocar aqui esse texto no comando da questão e nas alternativas, tabus, heróis, símbolos, entendeu? Então, você tem que entender isso aí, cai, por isso que está aqui, cara. Isso aqui não é aula de encher linguiça, isso aqui é uma aula que é construída construída, né, cara? Construída aí por anos e anos de concurso, né? Por isso que nós temos aqui atualizações constantes das nossas aulas, né? E é uma vantagem que eu vejo, né? Principalmente logo depois da pandemia, que eu precisava reinventar o nosso negócio aqui da Lá Concurso, foi fundado em 2010, né? E aí o seguinte, cara, eu falei, cara, eu tenho que ir lá testar meus conhecimentos, e eu comecei a fazer prova de concurso e vou lá na medida do possível. A gente, às vezes é difícil, né? Tem outras ocupações também. Cara, mas é muito importante, cara, porque toda vez que eu vou lá, isso aqui já faz parte da nossa cultura aqui da LAC, né? E melhora o quê? Nossa prestação de serviço, né? O que é um tabu? É um elemento da cultura, perfeito. Um artefato, perfeito. É o primeiro nível, perfeito, né? É tudo que é dito como não é permitido dentro da empresa. É tudo que é dito como não é permitido. Esse é um tabu, não pode, né? Existem organizações, por exemplo, que vetam a contratação de pessoas da mesma família. Namoro entre colegas de trabalho, etc. Então, isso é um tabu, né? Então, tudo aquilo que não é permitido, né? Beleza. Agora a gente vai entrar aqui, tá certo? Em outro ponto importante da nossa aula de cultura organizacional, tá? Outro ponto importante, vem comigo aqui, né? Dimensões da cultura organizacional, isso pode cair? Pode, cai, com certeza, tá? Então nós temos a dimensão material, nós temos a dimensão psicossocial e nós temos a dimensão ideológica, né? Professor, material, palpável. Psicológica, pô, aquilo que você pensa.
né? Ideológica está relacionado o quê? À identidade organizacional. Ó, material é uma dimensão relativa ao sistema produtivo da organização. É toda a estrutura de uma organização, ambiente físico, recursos materiais e tecnologia. Então, a dimensão cultural da cultura material é tudo aquilo que é físico, né? Tá certo? É aquilo o sistema produtivo, o sistema físico, recursos materiais, tecnologia. E a psicossocial, né? A gente tenho certeza que quando o aluno nunca estudou esse assunto, ele achava que a cultura organizacional era somente a dimensão psicossocial. Não, né? Ó, psicossocial, ó, é a dimensão, tá? A dimensão aqui, ó, relativas, né? Ó, relativas, né? Aqui, ó, ao sistema de comunicação, a forma de interação entre os membros da organização, ó, tá? Reiterar. Aí nós temos aqui, ó, relações formais, tarefas e rotinas, relações informais, relações sociais. E a ideológica? Ideológica é a dimensão relativa ao sistema de valores da organização, composta pela missão, visão, valores e normas. Ou seja, a ideológica é a identidade organizacional. A psicológica, como ela se trata, como ela se fala, como é que ela se comunica, é material, é o aparelho, o sistema operacional produtivo das empresas, né? Cai em concurso? Cai, olha só. Data prévia, CESP 2023, cargo de técnico, tá? O clima organizacional envolve a dimensão psicológica no contexto do trabalho e resulta das percepções dos empregados acerca das políticas, práticas e relações dentro da organização. Exatamente isso, né? Apesar que ele falou aqui de clima organizacional, né? Nós pegamos aqui a dimensão psicológica, né? A dimensão psicológica é uma dimensão do quê? Da cultura, ok? Organizacional. E essa dimensão, só para ter uma ideia, então vamos lá. Nós temos o quê? A dimensão, tá? Material, que é do sistema produtivo. Nós temos, né, a dimensão psicológica, que é a comunicação, a forma como você interage com as pessoas, né? Que aqui, ó, no contexto do trabalho resulta das percepções dos empregados acerca das políticas, práticas e relações dentro da organização. E nós temos o que? A dimensão ideológica, que é a identidade organizacional, ou seja, essa questão aí, né, embora ela tenha aí clima organizacional, mas ela está o quê? Absolutamente correta. Bacana? Ó, o clima, vamos ler de novo, né? Banca do CESP aí, ó. O clima organizacional envolve a dimensão psicológica? Sim. Ok, né? No contexto do trabalho, sim, resulta nas percepções dos empregados. Apesar que o clima organizacional é o quê? É o estado de espírito, né? Então, essa questão, mesmo clima ou cultura, estaria correta essa questão. Tá? Vamos lá. Aí o seguinte, um bloco de questões importantes que cai em prova de concurso, tá? E não é pouco não, é bastante, viu, gente? Tá? Inovação, tecnologia, tá? Flexibilidade, ambientes estáveis, cara, são assuntos hoje muito vigentes, né? Aí nós temos dois tipos de culturas, tá? Nós temos culturas adaptativas e culturas não adaptativas, tá? Mas o que é uma cultura adaptativa? Significa dizer, do meu jeito de explicar, depois a gente vai ler ali. Adaptativo é o seguinte, mudou o cenário, mudou o contexto. Como a cultura é adaptativa, ela tem o quê? Ela tem alta capacidade de se ajustar ao novo cenário interno ou externo. A não adaptativa é aquela cultura tradicional, aquela cultura, aquela empresa que tem dificuldade de mudar. Por quê? Porque ela quer permanecer na situação anterior, né? Ela quer permanecer na situação anterior, tá? Ela quer permanecer na situação anterior. Tá certo? Ela quer permanecer na situação anterior. Então é o seguinte, né? Olha, culturas adaptativas, os administradores, então você tem adaptativas e não adaptativas. Qual que é o comportamento? Comportamento, né? Comportamentos adaptativas. Os administradores prestam atenção a todos os aspectos, especialmente clientes iniciam a mudança quando precisam servir seus legítimos interesses, mesmo que isso justifique assumir riscos. Então, ela tem uma cultura, ela quer mudar, ela está sempre se ajustando. A não adaptativa, o comportamento vai ser o oposto. Os administradores tendem a comportar-se
política e burocraticamente, a burocracia é uma cultura não adaptativa, de modo isolado. Como resultado, não mudam as suas estratégias prontamente para ajustar ou ganhar vantagens com as mudanças de seus ambientes de trabalho, né? Então, uma coisa importante aqui, a cultura adaptativa está disposta a assumir riscos, né? Ela está o quê? Aberta, o quê, cara, né? A novos aspectos, né? Presta atenção, ok? No outro, não adaptativas, né? Ela é isolado, ela é burocracia, são questões que não muda as estratégias prontamente, por isso que elas são, né? Ela tem medo de assumir riscos, né? Ela tem medo, né? Ela prefere até perder, né? Um pouquinho de uma vantagem do que mudar. Ela quer permanecer o status quo. E os valores compartilhados da cultura adaptativa? Os administradores cuidam profundamente dos clientes, investidores e empregados. Tá? Cuidam, tá? Isso aqui cai, cara. Então, cuidam, profundamente dos clientes. Então, é o quê? Cultura adaptativa, né? Eles atribuem forte valor às pessoas. Então, valor pessoas, né? E aos processos que podem criar mudanças. Então, eles gostam de mudar, né? Mudanças úteis, como liderança de cima e abaixo, hierarquia administrativa. Já na não adaptativa, os administradores cuidam principalmente de si mesmos. Olha aí, cara. Si mesmos, não adaptativo, dos outros. Tá? É o quê? É adaptativa. De seu grupo imediato de trabalho, de algum produto, tecnologia associado com seu grupo, né? Ou seja, ele quer permanecer, ele olha para o seu próprio umbigo, né? Para ele tá bom, ele vai lutar por tudo para manter isso. Nítido de uma burocracia, tá? Eles atribuem mais valor à ordem, comando, né? Ordem, a redução de riscos nos processos administrativos do que em liderar iniciativas, né? Então, essa aqui já falei diversas palavras, já que cai, cara. Essa aqui é importante demais. Você pode ter certeza que a possibilidade de cair na prova, né, do examinador, uma questão de cultura adaptativa versus culturas não adaptativas é muito grande. Professor, é só isso? É só isso, né? É claro que aqui dá para você utilizar a sua experiência de mundo, né? Então, vem comigo, né? Tanto a cultura adaptativa quanto não adaptativa, nós temos duas variáveis, né? Temos a primeira variável, a estabilidade, tá? A estabilidade. Quanto mais estabilidade, ela quer o quê? Ela é não adaptativa, tá? Quanto mais adaptabilidade, ela é o quê? Ela é adaptativa, né? Beleza? Então vamos lá. Quando tem uma organização, né, que ela é altamente estável e baixa adaptação, né? Estabilidade com manutenção e permanência. Ela não quer mudar, né? A organização ela é estável e sobrevive apesar da rigidez da cultura. Relativo ao sucesso quanto ao conservadorismo. Ela é altamente conservadora. Agora, ela tem baixa estabilidade, né? E baixa adaptabilidade. Aí ela está o quê? Ela está em ambiente instável. Instabilidade na manutenção e permanência. A organização ela é instável e apesar da rigidez e permanência da sua cultura. Então ela está numa situação de sobrevivência do jogo. Agora a empresa, vem comigo, ela tem baixa estabilidade e alta adaptabilidade. Tá? Essa aqui ela quer crescer, ela quer subir. A instabilidade com a manutenção e inovação, ok, né? A organização ela é instável e apesar da sua tentativa de adaptação, sobrevivência no jogo. Então ela está sempre querendo inovar aqui, né? A alta adaptabilidade, ela busca o quê? Sempre inovação. Agora ela tem estabilidade e ela é adaptável, ela vai ser líder, né? Estabilidade com a manutenção e inovação. A organização ela é estável e sobrevive e cresce através da mudança e inovação. A organização ela é estável, sobrevive e cresce através da mudança e inovação. Sucesso quanto à inovação, né? Beleza? Professor, resumo disso, top de linha. Tá? Top de linha. Culturas adaptativas se caracterizam pela criatividade, inovação e mudança. Criatividade, inovação e mudança, né? Adaptativas, né? Por quê? Porque o mundo está em constante mudança, cara. Então ela tem que estar sempre... Porque se ela não mudar, ela fica para trás, rodou, já foi, né? Já foi, né? Beleza? Tá aí, né? Vamos embora, tá? Apesar da necessidade de mudança,
ok? É necessário algum grau de estabilidade como pré-requisito para o sucesso ao longo prazo da organização. Olha aí. Tá? Apesar da necessidade de mudança, de inovação, tá? É necessário algum grau de estabilidade como pré-requisito para o sucesso ao longo da organização. Por quê, professor? Porque estabilidade é o ganha-pão, é do dia a dia, é o tal do seguro. Então você tem que ter o quê? Uma certa estabilidade para você poder até o quê? Inovar. Tá? Por quê? Quando você inova, você corre riscos, né? Se você tem uma estabilidade, você vai correr riscos, é difícil, cara, porque você pode o quê? Uma organização, ambiente de disputa. Você está no mercado, né? Você pode o quê? Sumir do mapa, né? Ok, né? A necessidade de mudança e adaptação para garantir a atualização e modernização é de outro a necessidade de estabilidade e permanência para garantir a identidade da organização. Beleza. Vamos lá, alguns exercíciozinhos, né? Vem comigo, né? Tá? Vamos lá, né? Transpreto, né? Sensgran Rio 2023, cargo de consultor, né? Então, vamos lá, né? Então aqui é uma questão sobre cultura adaptativa, né? Uma questão longa, grande inclusive, né? Vem comigo aqui, né? Vamos lá. Como, com a parceria consultiva da FGV Energia, a Transpetro, né, que é uma subsidiária da Petrobras, né, Transpetro, consolidou um novo plano estratégico no qual, além de iniciativas estratégicas voltadas diretamente aos negócios e aos clientes, né, formalizou a estratégia de transformação digital e inovação que perpassa toda a companhia. A empresa acredita que transformar digitalmente uma organização é pensar não só em termos operacionais, mas também promover uma cultura ágil, no que tange a percepção sobre o que é valor para o mercado, estruturando a capacidade de antecipação e ação em algum mindset inovador. Tá? Com base nessas constatações, é possível afirmar que a cultura adaptativa é caracterizada, né? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, isso aqui é um texto orientativo, né? Esse texto orientativo aqui, eu afirmo para vocês que tem o quê? Todos os elementos necessários para o quê? Uma cultura adaptativa, de inovação, de mudança, não é isso? Que é oposto à não adaptativa, né? Então, esse aqui é o assunto, né? Então, ele quer a correta, vamos lá, né? Ele quer que a gente encontre aqui alternativas da cultura adaptativa, tá? Vamos lá, vamos lá. Tá? Pelo foco interno e pela orientação consistente para um ambiente estável, apoiando uma abordagem metódica de fazer negócios. Ó, peraí. Pelo foco interno, beleza? E pela orientação consistente de um ambiente estável. Aí, ó. Tá, tudo bem, a gente sabe que tem que ter um certo ambiente estável para você inovar, ok. Apoiando numa abordagem metódica de fazer negócios, ou seja, né, regras rígidas. Tá? Seguindo políticas e práticas estabelecidas como meio de atingir metas, obtendo sucesso devido ao alto grau de integração e eficiência, né? Cara, esse cara aqui não é um exemplo de cultura adaptativa, né? Pelo contrário, né? Tá? Então não é correto essa aqui. Pela combinação de alto grau de risco. Opa, alto grau de risco, beleza, né? Alto grau de risco significa o que? Ela é adaptativa, né? De um negócio com rápida velocidade de feedback, na qual se assume altos riscos e se percebe um rápido feedback sobre suas ações. E possui uma orientação para o curto prazo, com forte competição interna, gerando falta de cooperação entre os seus membros, né? Aí, ó, adaptativa, gerando falta de cooperação, né? Eu também não marcaria essa questão aqui como correta, né? Observa-se o seguinte, né? Que são questões aqui estritamente, né, cara? Estritamente aqui conceituais, né? Então a letra A, tenho certeza que não está correta, né? A letra B eu não marcaria, né? Eu vou deixar a letra B aqui em stand-by, tá?
por hora eu não marco ela nem como certa nem como errada, mas na minha percepção, a partir do momento que ele fala competição interna, a falta de cooperação entre os membros, né? Aí sim, né? A cultura adaptativa ela tem que ter o quê? Mas tem que ter o quê? Bastante cooperação entre os membros. Está errado isso aqui por causa de dificilmente. Aí a gente sabe, né, que a cultura adaptativa é uma empresa que está sempre o quê, né? Ela está sempre, né? Ela está sempre aí querendo, né? O quê? Assumir riscos, né? Agora o alto grau de riscos, né? E a gente tem que ter aí outros elementos para poder julgar. Vamos lá. C. Os pressupostos de estabilidade e formalidade no processo informacional, no qual a documentação, as regras e os regulamentos são usados para a obtenção da estabilidade e continuidade da organização, que evita o risco e enfatiza prioritariamente os problemas operacionais, né? A letra C ela está errada. Por quê? Porque a letra C não retrata a cultura adaptativa. Pelo contrário, a letra C ela retrata o quê? A cultura não adaptativa, tá? Letra D, vem comigo, né? Letra D aqui. Pela baixa sociabilidade, alta solidariedade, pelo foco na estratégia de vencer no mercado, por pessoas direcionadas por objetivos comuns, né? Que ao mesmo tempo são unidas por fortes laços sociais, alto grau de comprometimento nos resultados e na lealdade à organização, né? Aí, ó, né? Olha aí, né? Isso aqui também é muito confuso, né, cara? Não fala coisa de cultura, né? Não fala, né? Pela baixa sociabilidade e alta solidariedade, né? Ó, sociabilidade, né? Pelo foco na estratégia de vencer no mercado, né? Por pessoas direcionadas por objetivos comuns. Cara, esse cara aqui é o seguinte, cara, tá? Esse cara aqui é não adaptativa, né? Pega no estado, né? Cara, eles têm baixa sociabilidade, alta solidariedade, foco na estratégia comum, exatamente isso, né? Fortes laços sociais, elas são unidas pelo tempo, estão ali. Por que as pessoas conseguem a gente ter fortes laços sociais? Por mesmo tempo, por quê? Porque elas estão ao mesmo tempo juntos, então são culturas altamente estáveis, né? Letra E. Pela colocação do foco estratégico no ambiente externo, através da flexibilidade das mudanças para satisfazer as necessidades do cliente, encorajando valores de empreendedorismo, inovação, né? Normas e crenças que sustentam a capacidade da organização em detectar, interpretar e traduzir sinais para o ambiente em novos comportamentos reativos, né? Ou seja, a letra E, tá? Uma questão super difícil, né? Uma letra E, uma questão super difícil, a questão correta aí da Transpetro Sesgran Rio 2023, cargo de consultor, ok? Beleza? Fechou? Vamos embora. Dentro desse assunto ainda, nós temos tipos de culturas que pode cair. Claro que pode cair, tá? Culturas conservadoras. Aí, primeiro tipo, tá? Conservadorismo, tá? E aí, professor? Cara, culturas conservadoras que eles vão valorizar o que? A tradição. É exatamente isso, né? Se caracterizam pela manutenção de ideias, valores, costumes e tradições que permanecem arraigadas e que não mudam ao longo do tempo. São organizações conservadoras que se mantêm inalteradas como se nada tivesse mudado no mundo ao seu redor, né? Então isso aqui é o quê? Cultura conservadora. Tem bastante, com certeza, né? Culturas fortes, né? Ô, professor, isso aqui o que é cultura forte? Que ela é dificilmente impactada por outras culturas. Pelo contrário, uma organização com cultura forte, ela influencia outras culturas organizacionais, né? Então ela tem facilidade de influenciar outras, né? Cultura forte. Aqui tem pessoas também, né? Ó. Seus valores são compartilhados intensamente pela maioria dos funcionários e influencia comportamentos e expectativas. Empresas como IBM, 3M, Mesh, Sony, Honda estão entre aquelas que ostentam culturas fortes, né? Cara, culturas fortes são de organizações líderes de mercado, pode ter certeza, né? Ela dita regras, tendências, né? Culturas fracas são culturas mais facilmente mudadas, né? Como, por exemplo, seria uma empresa pequena e jovem, como está no início, é mais fácil para a administração comunicar
os novos valores. Isto explica a dificuldade que as grandes corporações têm para mudar a sua cultura. Por quê? Porque ela não é nova, ela já está lá há muito tempo, então cultura fraca, né? Você tem cultura forte, culturas fracas, né? Aí você tem outro elemento aqui, cara, chamada subculturas, né? Cara, você pensa numa empresa aí, vamos colocar o governo do estado de Mato Grosso, né? Uma entidade, sim, tem uma cultura assim. O que acontece? Como ela é tão grande, né? Que você tem o quê? Várias subculturas existentes dentro dela. Várias subculturas, né? Várias subculturas, né? Olha, ó, se referem à coexistência de diversas culturas dentro de uma mesma organização. Essa aqui é a palavra-chave, está na sua prova, subcultura pode cair, com certeza. Ah, subculturas, né? Porque é muito grande. Representam atitudes e pontos de vista diferentes, os quais refletem problemas, situações e experiências específicos de certos grupos, né? Conforme as organizações crescem e se diferenciam em unidades baseadas em função de produto, mercado, projeto e área geográfica, essas desenvolvem culturas próprias. As subculturas, portanto, são formadas por membros de um grupo particular que possuem valores específicos, tá? Membros ideais, funções similares, conhecimentos éticos, religiosos, podendo enfraquecer a organização caso haja conflitos com a cultura dominante e seus objetivos. Então, isso aqui é o que? A subcultura. Tem a cultura forte, a cultura fraca, né? E aí nós temos outro elemento, né? Que é chamado o quê? Contracultura. Aí, ó, contracultura, tá? O que vem a ser a contracultura, né? É a cultura peculiar de um grupo que se opõe à cultura mais ampla, contestando os seus padrões, né? Então, você tem a contracultura também. Tem a contracultura. E a contracultura não deve ser evitada na organização. Você tem que saber que ela existe. Por quê? Porque é através desses questionamentos que você vai trazer mudança, inovação, aperfeiçoamento da cultura organizacional, né? Beleza. Último assunto teórico da nossa aula. Eu sei que é uma aula um pouquinho longa, né? Um pouquinho longa, mas é muito importante isso aí. Você tem que saber quais são as funções da cultura organizacional. Tá? Vamos lá, tá? Favorecer a integração das pessoas através dos valores, crenças, normas e regras multiplicados a todos os integrantes. Né? Tá? Favorecer a integração. Isso aqui é importante. Então, você vai ter uma certa... Né? O que acontece com as pessoas que não conseguem se integrar? Ela mesma pede para sair, ela cai fora, né? Tá? Ela cai fora, né? Então, servir de referência para adaptação na solução de problemas. Então, ela tem um modo de pensar, um modo de agir. Auxiliar na redução de ansiedade, uma vez que serve de referencial de apoio e norte em situações de insegurança e admissão de novos funcionários, né? Então, ela reduz a ansiedade. A partir do momento que você conhece a organização, você vai reduzir a sua ansiedade, né? Vantagens da cultura. Uma cultura forte tende a evitar o surgimento de problemas internos, reduzindo o nível de conflito. Uma cultura forte desenvolve uma imagem clara sobre a organização. Uma cultura forte proporciona um senso de identidade aos membros de uma organização. A cultura demarca claramente as diferenças entre diferentes organizações. Sim, não existem culturas iguais. Eu já falei isso para vocês, cara, tá? Uma cultura forte possibilita melhor controle pela gestão. Uma cultura adaptativa permite uma melhor adaptação à organização ao meio, que é o mundo atual hoje. Uma cultura forte favorece o comprometimento dos colaboradores com a organização, né? Por quê? Porque o cara vê como vantagem, né, cara? Ele vê como vantagem, né? Uma cultura forte pode dificultar os processos de desvantagens, né? Essa é uma desvantagem, ó, tá? Uma cultura forte pode dificultar os processos de mudança e adaptação da organização, fazendo com que as pessoas não aceitem bem os processos de mudança. Uma cultura forte pode dificultar a aceitação da diversidade da organização. Por quê? Porque, lembra que eu falei para vocês que na cultura organizacional, né? Eu lembro que eu falei para vocês que na cultura organizacional você tende a julgar as pessoas pela sua base, pela sua cultura? É exatamente isso aí. Tá? Então você tende aí a ter esse tipo de coisa aí, né? Beleza? Vamos embora, né? Vamos lá, exercícios, né? CNPq CESP 2024, cargo de técnico. Segundo a teoria de Chain,
ok, né? Edgar Chain, né? Chain. Sobre os níveis de cultura organizacional, que são 3. A disposição física, as vestimentas, os símbolos e as comunicações fazem parte da categoria denominada pressupostos básicos, né? Super errado. Por quê, professor? Porque isso aqui faz parte o quê? Dos artefatos, né? Então você tem 3 níveis. Você tem as preposições básicas, que é o mais oculto, que é íntimo, que é inconsciente. Você evolui para os valores compartilhados, que são as suas justificações, e depois você transfere para os artefatos, né? Que é algo visível, mais visível, né? Então isso aqui não é pressupostos básicos, né? Para corrigir isso aqui, você tem que escrever a palavra artefatos. Beleza? Vamos embora. DataPrev CESP 2023, cargo de técnico. O clima organizacional pouco influencia no processo de mudança de uma organização, pois as pessoas em geral são resistentes a novidades. Cara, tá errado, né? Tá super errado isso, né? Super errado. Primeiro, o que é o clima organizacional? O clima organizacional é o estado de espírito atual. Tá? Dá para gerenciar? Sim. Dá para você manter sempre um bom clima organizacional? Claro. Como você vai fazer isso? Sempre fazendo as coisas certas, dando transparência, abertura, tratando seus conflitos. Você vai criar sempre um clima saudável, não é isso? Um clima bom. E não é que ele pouco influencia, ele influencia em muito. Né? Muito, né? Muito, né? Eles são resistentes à mudança, às novidades. O que é resistente às novidades? São as culturas não adaptativas. Beleza? Então está errado essa questão. DataPrev CESP 2023, cargo de técnico. As mudanças organizacionais podem ser implementadas sem a necessidade de um planejamento detalhado? Cara, até pode, mas vai ser aquela nhaca, né? Como na administração você não pode fazer isso, né? Uma vez que elas impactam positivamente o clima da organização e geralmente envolvem melhorias facilmente errado. Errado, ele generalizou aqui, não tem nada a ver, tá? Uma vez que elas impactam, pode ser positivamente, pode ser negativamente, não é isso, né? E outra coisa, para você, né, impactar positivamente, você tem que ter o quê? Você tem que ter um planejamento detalhado. Aqui você tira essa palavrinha assim, ela podia estar até correta, porque com um planejamento detalhado, dá para você gerenciar o clima, dá para você gerenciar o quê? O impacto positivamente, né? Então tá errado esse cara aqui, tá errado essa questão aqui, muito subjetiva, né? Questão aí, padrão do CESP, né? Vambora, tá? Vambora aqui, ó. Câmara de São Paulo, FGV 2024, cargo de consultor, tá? A gestão de recursos humanos no setor público abrange atividades relacionadas à integração de novos membros às normas, valores, padrões de comportamento na organização. Em relação à socialização da organização, avalie as afirmativas a seguir. Ok, tá? O programa de integração e indução tem o objetivo de minimizar o choque cultural, tornando os novos membros mais confortáveis à cultura da organização. Exatamente. O que é isso aqui? Isso aqui é um programa de integração. O que é o programa de integração? Quando tem novos colaboradores, em vez de você chegar lá para o cara, ó, aqui é seu lugar, aqui é seu computador, sua mesa, tá? Essas aqui suas atividades, corre atrás. Não. O programa de integração vai fazer uma socialização, não é isso? Vai trazer o cara, apresentar a organização, apresentar as pessoas para ele ter o quê? Uma ambiência. Então está correto, né? Isso mesmo, né? O programa de integração ou indução tem o objetivo de minimizar o choque cultural, exatamente, tornando os novos membros mais confortáveis com a cultura do positivo, né? B2. O reforço de histórias e folclore organizacional, né? Símbolos, ritos, mitos, artefatos, né? É uma etapa do processo de socialização que ajuda a explicar por que a organização faz as coisas de maneira particular e peculiar corretamente. Esse aqui é um elemento fundamental, tá? Um elemento fundamental aqui da cultura organizacional. Trata-se de um artefato. Vamos marcando aqui para a gente não se perder, né? Ó, o reforço de histórias, folclore, é uma etapa do processo de socialização que ajuda a explicar por que a organização faz as coisas, exatamente, né? Os símbolos, ritos, né? Maneira particular e peculiar, correto, né? A socialização organizacional
é um processo unidirecional? Errado, né? Errado. Por que ele pode ser multidirecional, né? Ou seja, né, daqui para lá, de lá para cá, porque você está sempre sendo... Ao mesmo tempo que você influencia, você é influenciado, né? Com a organização ditando valores e normas, né, aos novos membros que devem adotar, sem considerar a contribuição dos novos. Não está errado, né? Então ele considera sim a contribuição, né? Por quê? Porque os novos membros, né, eles são fundamentais aqui para a melhoria da cultura, né? Então está errado esse cara aqui, né? A socialização organizacional pode incluir uma fase destrutiva. Opa, destruir, né? Que envolve a desconstrução dos valores e padrões de comportamentos previamente aprendidos pelo novo membro em outras organizações. Correto, né? Então o que acontece? O que esse cara aqui? Isso aqui é importante, vou explicar um pouco mais para vocês, né? Aí chega lá o cara para trabalhar na sua firma, tá? Aí ele fala: na firma que eu trabalhava era assim, sempre deu certo. Aí você tem que destruir, cara. Lá é uma cultura, aqui é outra cultura, aqui a cultura é assim. Então, no processo de socialização, né, você tem a fase destrutiva assim, tá? Você tem que quebrar esse paradigma, cara. Então aqui, ó, F é o que? Letra E, né? Isso, deixa eu ver aqui, letra E. Exatamente, letra E, tá? Aí. Cara, eu adoro questões assim. Por quê? Porque questões assim a gente acaba abordando outros assuntos, né? Outros assuntos, há um enriquecimento do conteúdo com a aula. Bora! Tá? Guarda Civil Municipal de BH, 2024, né? Ali é cargo de tirar o cargo de consultor ali, né? Vamos lá. A pesquisa de comportamento humano nas organizações recebe contribuições de várias ciências comportamentais. Beleza, né? Assinale a opção que apresenta os conceitos de antropologia, compreendendo o comportamento humano. Tá, gente, o que vem a ser, cara, os conceitos de antropologia? Cara, concurso de guarda municipal. Eu fui no Google aqui e pesquisei, olha só, atenção aqui, tá? Antropologia é a ciência de que se dedica ao estudo do ser humano. Em sua totalidade, ó, estudo do ser humano. O ser humano é compreendido pela antropologia em sua dimensão biológica, cultural e social, simultaneamente. O termo, de origem grega, formado por antropos, homem, ser humano, e logos, conhecimento. Então, é o conhecimento da totalidade do ser humano, antropologia, né? Os motivos do ser humano, né? Então, vamos lá. Então, a antropologia é o poder, o conflito? Não. É a cultura organizacional, a análise cultural, os valores e atitudes? Sim. Né? Dinâmica de grupo, interação, liderança, status? Não. Então, aqui uma questão aí, tá? Conceito de antropologia, né? Ok, comportamento humano. Então, o comportamento humano, o estudo antropológico, ele vai analisar, né, o porquê da cultura organizacional, vai fazer análise cultural, quais são os valores e atitudes do ser humano. Exatamente isso, né? É o B, né? E inclusive eu falo o seguinte, né? Eu falo uma coisa para você, estudo antropológico, né? Existe muito estudo antropológico, né? Vamos dizer assim, né? Em comunidades, né? Em povos assim, né? Bastante antigos, tipo indígenas, né? Então os antropológicos, eles vão lá, eles começam a estudar o que? Exatamente isso, qual que é a cultura dele, qual que é o motivo do ser humano, por que eles agem assim, quais são os seus valores, quais são as atitudes, né? Fazem parte do estudo antropológico. Tá? Assembleia Legislativa de Maranhão, né? FGV, vamos lá, né? Ao lidar com questões coletivas nas organizações, a dimensão cultural é fundamental para o entendimento das dinâmicas que impactam processos e resultados. Ao considerarmos a influência de traços da cultura brasileira na cultura de algumas organizações, é possível perceber uma exacerbada valorização das relações entre líder e liderados. Há uma relação de proximidade e de afeto nas relações pessoas, de forma que grupos de amizades acabam se sobrepor à distribuição hierárquica da autoridade formal. Esse traço cultural é conhecido como... tá? Então, qual que é o traço cultural? Né? Que o povo brasileiro, tá? O povo brasileiro é um povo amável, tá?
É um povo que considera muito a amizade. E às vezes essa amizade, conforme a parte final aqui do texto orientativo, ele fala, né, que fala o seguinte, entre líder e liderados, há uma relação de proximidade e de afeto nas relações de pessoas, né, de forma que grupos de amizade acabam por sobrepor a distribuição hierárquica da autoridade formal. Né? Ou seja, a amizade está acima da autoridade. Né? E que é isso? Né? É um traço da cultura. Aversão ao conflito? Nada a ver. Formalismo é o contrário de formalismo. Se fosse formalismo, a autoridade formal permanecia. Personalismo? Com certeza, né? Aí, ó, pragmatismo? Não, né? Postura? Então, letra C. Aí, uma questão muito subjetiva, né? Uma questão muito subjetiva. Formalismo? Né? Não, aqui é personalismo. Não, peraí, deixa eu voltar aqui para a gente entender aqui se está o gabarito errado. Vamos lá, né? Ao lidar com questões coletivas nas organizações, a dimensão cultural é fundamental para o entendimento das dinâmicas que impactam processos e resultados. Ao considerarmos a influência de traços da cultura brasileira na cultura das algumas organizações, é possível perceber uma exacerbada valorização nas relações de líder e liderados. Então não é formalismo, é personalismo mesmo. Vou corrigir o gabarito aqui. Há uma relação de proximidade e de afeto nas relações das pessoas, de forma que grupos de amizade acabam de sobrepor a distribuição hierárquica formal, né? Então é exatamente isso, né? Vamos colocar aqui, não é a letra B. Isso aqui é a letra C, beleza? O prof também erra, né? Mas o erro acontece. Eu sempre falo, né? Que o problema do erro é como você lidar com o erro, né? Uma das maneiras horríveis de você lidar com o erro que tem reflexos gigantes é o quê? É quando você faz o seguinte, né? Quando você tenta esconder o erro. Então, gabarito correto não é a letra B de bola, mas sim a letra C de casa. Ok? E aí, meus amigos, aí terminamos, né? Uma aula aí de 1h20 mais ou menos aí. Uma aula aí muito importante, né? Uma aula importantíssima aí sobre, né? Uma aula importantíssima sobre cultura organizacional. Vamos fechar sempre com chave de ouro, né? Chico Buarque de Holanda, né? Aí, as pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Putz, olha aí, né? Tudo a ver, né, cara? As pessoas têm medo das mudanças. Sim. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Exatamente, eu também sou assim, cara. Eu não aguento ficar num lugar altamente estável, cara. Eu gosto de mudança, eu gosto de evolução de tudo, né? Beleza, meus amigos? Ó, forte abraço, fique com Deus aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno. Vamos monitorar vocês.
Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, em algum lugar desse vídeo tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.